Eu sou Silvia Tavares Farina. Eu nasci em 4 de outubro de 1963, na cidade de Rinópolis, no interior do estado de São Paulo. Lá eu vivi toda a minha infância, a minha adolescência e vim para Campo Grande entrando na minha juventude, quando eu já havia feito o magistério. Tudo que a cidade me ofertava, eu fiz, não tendo mais condições de ampliar conhecimento, de buscar algo novo na cidade que atendesse às minhas necessidades. Então eu procurei uma cidade para continuar a minha vida, dar sequência naquilo que eu havia começado, que era o magistério, que sempre foi, eu me lembro muito, desde criança, eu sempre desejei ser professora. Então, terminei o magistério na década de 80, no início da década de 80, e aí eu precisava procurar um lugar que me acolhesse, que eu me sentisse bem também, me sentisse acolhida, pertencente, protegida. E eu conheci Campo Grande. E foi aqui, eu digo que foi aqui que eu me encontrei enquanto profissional. Aqui que eu me tornei a professora que eu sou, fiz todas as minhas conexões, né, relacionadas à minha área de atuação. Aqui eu fiz grandes amigos, amigos para a vida. E da minha cidade, da minha infância, eu trouxe muitas recordações, recordações maravilhosas. A professora que eu sou, com certeza, eu me espelhei nas minhas professoras do interior do estado de São Paulo, lá de Rinópolis. Tive grandes mestras, né, grandes mestres, mas chegou a hora de bater asas e voar, né? Então, Campo Grande, ela é inexplicável. Ela me acolheu de uma maneira tão verdadeira, e eu tive aqui todas as oportunidades que eu precisava para crescer enquanto profissional. E antes de mais nada, enquanto ser humano, enquanto uma cidadã do mundo, né? Então, Campo Grande é uma referência na minha vida, é o meu porto seguro, é aqui que eu tenho toda a minha família hoje, a minha filha nasceu aqui. Então, eu criei laços afetivos com o Campo Grande que são, assim, eu diria que incapazes, né, de serem modificados. Eu senti vontade de ir para um outro lugar e fazer parte de um outro ambiente, não. Aqui é o meu lugar. Aqui é a cidade que eu escolhi para ser a minha cidade. Eu me sinto com certeza absoluta uma cidadã sul-mato-grossense. Acho essa cidade fascinante. Na década de 80, quando eu vim para cá, ela ofertava tudo que eu precisava, tudo, absolutamente tudo. Ela era uma cidade tranquila para mim, né, que vim do interior do estado de São Paulo. O interior é doído, né, mas é verdade, ainda tem esse interior, né. Então, aqui eu conheci
É incrível, assim, mas aqui eu conheci ponto de ônibus na minha cidade, né? Não tinha nada disso. Aqui eu conheci teatro, aqui eu conheci cinema de verdade. E aí ingressei no mundo mesmo, né? Campo Grande me apresentou o mundo. E era uma cidade, continua sendo, claro, mas era uma cidade extremamente acolhedora. Eu que tenho a história do interior, era como se ela era uma sequência da minha cidade do interior, porque ela era calma, mas ela, ao mesmo tempo que ela era calma, ela ofertava essa diversidade imensa dentro da cultura, dentro da arte, dentro da minha profissão, né? E aí eu me vi, né, morando aqui, feliz, desbravando universos desconhecidos, enfim. Eu faria tudo de novo para me tornar uma cidadã sul-mato-grossense, porque valeu a pena cada minuto, cada segundo, cada lágrima que eu derramei antes que toda a minha família viesse para cá, porque somos em 4 irmãs e eu vim primeiro, então eu abri o caminho. Enfim, aí fiz o concurso público, me efetivei no estado como professora da educação infantil. Passei bons anos da minha vida trabalhando como professora de educação infantil. Alfabetizei em média 28 anos. Fiz parte do grupo do Cefam, do magistério. Isso já é a minha vida profissional mesmo, sabe? O Cefam, nós pegávamos aqueles alunos assim, como prematuros, né? E aí eles iam para uma incubadora chamada Magistério. E lá nós preparávamos aquelas pessoinhas, né, para se tornarem professores. Então foi um momento assim muito significativo na minha vida, porque eu trabalhava a alfabetização com as crianças, mas depois eu vivia num período noturno o trabalho com os alunos, né, do curso do magistério. Então, tudo muito intenso, muita responsabilidade, mas eu amava tudo aquilo tudo me fazia muito bem. Trouxe lá de Rinópolis aquela alegria da minha infância, porque crescer em cidade pequena é muito ímpar mesmo, assim, né? Nós temos uma liberdade que é diferente da liberdade que a gente tem numa cidade maior. Então, eu trouxe toda aquela energia, toda aquela alegria, aquela vontade de crescer, de me desenvolver. Quanta coisa tá passando assim pela minha cabeça. E como Campo Grande me fez crescer. E como eu sou grata a tudo que eu vivi aqui, a tudo que eu vivo. Às vezes eu fico pensando, sabe? Será que se eu não tivesse tido a oportunidade, a coragem de sair de uma cidade do interior e vir desbravar esse espaço tão lindo aqui, será que eu seria a Silvia que eu sou hoje? Será que eu teria tido as oportunidades que eu tive aqui? Porque foram inúmeras oportunidades. Essa cidade
na década de 80, ela estava, eu digo que ela literalmente estava com os braços escancarados, nos esperando. Em 1983, eu assumi a primeira sala de aula da minha vida, e foi no Núcleo Industrial de Indo Brasil. Lá eu descobri que falar de criança só é fácil quando elas estão dormindo e longe da gente. Eu acho que lá começou todo o meu processo em busca de conhecimento, em busca do conhecimento, percebendo que somente aquele conteúdo que eu havia trazido comigo como meu currículo de vida não seria o suficiente para que eu desse conta de 36 crianças dentro de uma sala de educação infantil. Daí para frente, eu iniciei um processo de busca para que eu consolidasse a minha prática a partir de uma teoria. E eu me tornei uma pesquisadora da infância. Estudei muito, me aperfeiçoei, busquei especializações, tudo que fizesse com que eu melhorasse a minha atuação enquanto educadora no processo da infância. Depois, então, eu fui para o magistério. Nesse interim, eu fui convidada para coordenar a escola de infância do Parque dos Poderes. Lá trabalhei por vários anos. Houve a eleição para diretora, fui eleita diretora do Centro de Educação Infantil do Parque dos Poderes e dei sequência na minha história. Trabalhando no magistério, trabalhando com as crianças, as coisas foram acontecendo, foram fluindo. Em 1986, eu, juntamente com as minhas irmãs, nós montamos uma escola particular que era respaldada pela metodologia do fazer, do construir. Quem ancorava toda essa metodologia era Piaget. Ele era o nosso norteador. Então ficamos com essa escola durante quase 3 décadas. Mas nesse processo de ficar com a escola durante todo esse tempo, eu comecei a dividir o meu olhar entre as crianças, mas também as famílias das crianças. E que eu comecei a observar que o pai, ele era muito distante da vida da criança. Ele era mais presente até mais ou menos os 5 anos de idade. Depois ele se afastava e, na grande maioria das vezes, quem tomava conta dessa criança ou desse pré-adolescente que eu lidava até o 9º ano na escola era de verdade a mãe. E eu comecei a criar com essas mães rotinas para que aliviassem um pouco aquela responsabilidade de ser mulher, mãe, profissional, né? Então eu comecei a estudar ali o comportamento dessas mães e elaborar essas rotinas. Era mais fácil, eu diria, para mim, porque elas já estavam lá dentro da escola, né? Elas faziam parte dessa comunidade escolar. Em 1998, eu tomei uma atitude de começar a escrever algo que contemplasse as mães, mas as mães das periferias. Então eu iniciei uma escrita sobre a Escola de Mães Luz. Em 2014, essa escola aconteceu, foi inaugurada
ela tem uma metodologia própria. Eu não sou apenas a idealizadora dessa Escola de Mães Luz, mas também sou a coordenadora pedagógica e trabalhamos por diversos lugares, levando para a mulher mãe todos os objetos mediadores necessários para que ela trabalhe a sua autoestima, para que ela se perceba uma agente transformadora dessa sociedade que nós vivemos e que ela sirva de exemplo também para os filhos. Hoje, a Escola de Mães Luz, ela tem uma história muito linda. Nós já estivemos em Moçambique, num centro de acolhimento, numa das aldeias denominada Muzumuia. Lá nós montamos uma Escola de Mães Luz e vimos o quão é importante o trabalho com a mulher, independente da sua idade, da forma como ela se tornou mãe, independente da sua classe social. Então, cada vez mais eu passei a me envolver com esse trabalho da Escola de Mães Luz. Hoje temos turmas espalhadas em diversos pontos de Campo Grande. E aí foi quando eu me intitulei uma ativista social. Dentro desse processo, eu dei sequência na minha vida como professora. Então, eu fui professora da Universidade Federal, na área da didática, nos cursos de biologia, química, física, enfermagem, letras. Fui professora durante muitos anos de uma faculdade particular, que é a FCG FACSul, também na área da didática, sempre voltada para a área da relação, né, entre as pessoas. E assim eu fui seguindo o meu caminho. Em 2016, eu deixei Campo Grande e então fui para a África. Lá eu tive uma das experiências mais marcantes dentro do meu ambiente, né, dentro do meu contexto. Foi uma experiência marcante mesmo, uma experiência transformadora. Lá eu fui convidada a escrever a proposta pedagógica de 21 aldeias. E foi um trabalho desafiador, porque eu tinha que trabalhar essa cultura local e fazer um link entre aquilo que era necessário que eles tivessem contato e criassem uma rotina escolar pautada nas necessidades de uma criança. Então, foi fantástico. Estive por 2 vezes lá. Até hoje mantenho contato com esses lugares em que trabalhei. E é diferente a gente trabalhar aqui no Brasil e trabalhar num continente como a África. É diferente, é bem diferente. Não só a cultura, não, mas a condição de vida. O Brasil é um país que tudo dá, né? De um povo criativo. Lá eu vi a total miséria mesmo. Locais em que a água não existia, em que era impossível chegar até lá o alimento. Então foi uma experiência, como ativista social, eu diria que uma das mais marcantes. Aqui no Brasil,
eu já trabalhei em diversos locais, né? Várias cidades, mas uma experiência que também mexe muito comigo e que marcou muito minha vida também é trabalhar com os indígenas. Que retorno eu tenho no trabalho com os indígenas? É algo fantástico mesmo. Eu tive uma experiência na aldeia urbana Darcy Ribeiro, aqui em Campo Grande, que na verdade ela permanece até hoje, né? Quando você cria laços verdadeiros de amizade, não interrompe porque interrompeu o trabalho, né? Porque a Escola de Mães Luz, ela tem uma metodologia e ela tem um tempo para ficar em cada local. Mas continuamos firmes lá, vendo as crianças crescerem, as mães atuarem de forma muito significativa com os filhos. Então é um trabalho muito exitoso, assim, que dá muito certo. Passei pela aldeia Água Bonita, o assentamento Estrela do Amanhã, que também é um assentamento que acolhe os indígenas. São experiências assim que eu levo para a vida, né? Não tem como a gente não viver aquele processo ali e por muitas vezes não nos colocarmos no lugar deles para que a gente possa perceber quais são de verdade as suas dificuldades, seus sofrimentos, as coisas que eles não conseguem dizer, né? As experiências são diversas, né? Eu acho que cada local que eu vou como uma ativista social, eu deixo um pouquinho de mim e trago muito deles, né? É uma evolução assim que não tem como eu mensurar, né? Não tem. É o fazer mesmo, né? É o estar disposto a fazer. Os resultados da Escola de Mães Luz, eles são de rápido alcance. Eles são viáveis e eles são de fácil adaptação e acomodação. Então, trabalhar a Escola de Mães Luz quero trabalhar a minha vida na Escola de Mães Luz. Quero transformar a vida dessas mulheres, mães, trazer esperança, descobrir com elas qual é o propósito de vida delas. Tem histórias fantásticas para contar. Cada dia uma experiência nova, né? Não sei se eu encontro mais palavras para explicar o que é trabalhar com uma mãe. Uma mãe que às vezes já foi violentada, uma mãe que sofre pela violência doméstica, uma mãe que sofre todos os tipos de abuso e uma mãe que se tornou invisível aos olhos da sociedade. Então, poder fazer parte da vida dessa mulher mãe e perceber que a partir das nossas interferências, aquela mulher ela passa a se reconhecer como alguém importante, que tem sonhos, que pode muito, sabe? É muito gratificante. Na minha concepção, para nós nos intitularmos uma ativista social, eu penso que nós temos que quebrar ou romper com vários paradigmas. Uma das coisas que eu recomendo para as pessoas que se colocam à disposição para fazer um trabalho
principalmente com as mulheres mães, é que elas tenham capacidade de escuta e que elas tenham uma capacidade de escuta verdadeira. Depois que elas façam o exercício da empatia, né? De colocar-se na condição do outro. Esses são, eu acho que essas são coisas que não tem como você entrar num projeto, num trabalho social, como uma ativista social e não considerar, né, a importância do não julgar. Então você entra num processo desse e se você já entra julgando aquela pessoa, ali já tem alguma coisa equivocada, você tem que mudar a rota. Então você encontra primeiro tempo, né? Quando a gente falamos então, acho que do perfil de uma ativista social, né? Não ter medo mesmo de se entregar àquela causa, e de lutar e de dizer que vale a pena e de buscar forças. Eu às vezes nem sei aonde a gente busca tanta força para conseguir chegar em tantos lugares, às vezes inatingíveis, né? E aí você tem que encontrar tempo para isso. O trabalho como ativista social, ele meio que consegue te abduzir. Porque os problemas são tantos que você precisa também colocar limite na sua vida. Eu não tinha horas, eu não tinha local, eu simplesmente ia, me entregava. Isso não é legal, não é interessante, porque você se desgasta muito e chega a um dado momento que você já não tem mais de onde tirar energia para entregar para um trabalho social desse porte. Então é importante que a gente saiba dividir o nosso tempo. Eu aprendi isso muito com a minha chegada na Aflames, quando eu tive que começar a dividir meu tempo com as ações da Aflames e com as ações que eu pratico dentro da Escola de Mães Luz, também como idealizadora de congressos de educação, e tantos outros projetos, né? Alfabetizando com Sabor, Caçadoras de Bijus. A vida dentro de uma comunidade carente, ela vai instigando você a buscar novas alternativas, sabe? Dali vão surgindo as ideias e a gente vai encontrando uma forma de incluindo essa mulher na sociedade, não somente na questão do bem-estar dela enquanto saúde mental, física, mas também enquanto empreendedora, né? Então, parece assim, é um polvo mesmo, sabe? Vão criando, sei lá, tentáculos do polvo, né? Vão criando vários, e aí você tem que ir colocando os limites para aquilo ali não ocupar todo o seu tempo, né? Mas quem se envolve, eu tenho certeza absoluta, e quem se envolve com seriedade, não retorna mais. É muito difícil você conhecer alguém que trabalhou ou trabalha numa causa social e depois desiste. É muito difícil mesmo. Parece que é meio que a vida de professora mesmo, sabe? Aquela que quando você se torna professora, você é professora pro resto da vida, sabe? Você se vê com atitudes de uma professora. É assim, a vida é assim, né? Então trabalhar com a causa social, você se envolver e colocar os limites, primeiro para você mesmo, depois para as demais pessoas. É difícil a gente falar da gente, né? Mas se eu tivesse que deixar um
uma dica, uma sugestão para alguém, eu acho que eu começaria dizendo primeiro, valorize a sua mãe, valorize o seu pai, valorize a família que você tem. Eu jamais, nem nos meus maiores devaneios, imaginei um dia que eu chegaria onde eu cheguei. E eu só tenho 57 anos. A sensação que eu tenho é que eu ainda tenho uma vida inteira pela frente, né? Então, se eu cheguei até onde eu cheguei aqui, foi pela estrutura familiar. Embora minha mãe tenha ficado viúva aos 25 anos, o meu pai faleceu num acidente, e foi um acidente fatal. Ele faleceu, ele tinha 36 anos. E minha mãe ficou viúva, então, com 25 anos e 4 filhas para criar. Uma filha de quase 4 anos, uma de 3, uma que ia para 2 anos e eu tinha 6 meses.